ó Pai, possam ser transformadas hoje, ó Pai, e que esse ensinamento, Senhor, possa estar na nossa vida dia após dia, minuto a cada minuto, segundo a cada segundo, para que possamos, ó Pai, pregar o verdadeiro evangelho, aquele, ó Pai, que transforma vidas, que transforma, Senhor, o ambiente onde a gente está. Senhor, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Irmãos, vamos começar em Mateus 2. Irmãos, a mensagem de hoje a gente vai falar sobre família. Há 2 semanas atrás eu liguei para o meu pastor, que se encontra aqui presente, e disse assim: tio, eu quero saber quem são os exemplos de pai e mãe na Bíblia, para que eu possa me orientar e saber assim, ó, isso aqui faz sentido para minha casa. Aí o pastor disse: espera aí, me dá um minutinho que eu vou trabalhar em cima dessa informação e já te mando algumas informações. Passou-se o tempo, quando foi de tarde ele me mandou algumas famílias bíblicas que fizeram muito sentido e como elas operaram para que a família servisse ao Senhor. Então hoje a gente vai passear um pouco na Bíblia para saber qual é o modelo de pai, mãe e filho que realmente agrada ao Senhor. E consequentemente, quando agrada ao Senhor, também agrada a todos ao que estão ao seu redor. Tá? Então a gente vai passear um pouco. Se ficar um pouco acelerado, vocês avisam: não entendi, para que a gente possa voltar, tá bom? E se puder complementar, melhor ainda, tá certo? Primeiramente, para mim é um prazer estar pregando no Dia dos Pais, que era uma tradição. Esperar um pouquinho. Minha, não ir para a igreja dos pais, porque meu pai é para minha mãe. E por isso eu não ia para a igreja. Porque eu via o pai, todo mundo, e o meu não estava lá. E aí, para mim, era duro. E o pastor chegou domingo passado e disse assim: bora pregar? Eu disse: bora. Para mim é um prazer pregar sempre ao Senhor. E aí Deus me preparou para que hoje a gente pudesse estar aqui pregando sobre família. Então, agradeço a Deus a oportunidade, agradeço ao pastor também, e que Deus possa me usar para fazer o melhor para Ele. Amém? Vamos começar com Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecerá. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre este, onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, para que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino e matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho.
Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá. Portanto, e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existiam. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhes: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Depois dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para regiões da Galileia. Foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será Nazareno. Esse texto eu já tinha lido na minha vida umas 10 a 15 vezes. E o Misael fez uma interpretação muito bacana sobre os magos. Mas o que mais me chamou a atenção foi com quem eu vou chamar de espírito ou anjo do Senhor conversou toda vez que a família de Jesus tinha que se mudar. Vocês acompanharam a leitura? Com quem um anjo falou? Maria ou José? Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Mas quem era o cabeça da casa da família de Jesus? Era Maria ou José? E Deus reconheceu isso falando com quem? Maria ou José? E a pergunta que fica: quem é o cabeça da sua casa? Foi o que mais me chamou a atenção. Deus reconhecendo aqui a estrutura de uma família verdadeira. Ele podia ter falado com Maria, não podia? Ela não já era escolhida? Ele podia: Maria, chame seu marido José e pegue seu filho e saia daqui. Todas as vezes, no mínimo eu voltei 3 vezes aqui, ou 4, o anjo falou com José: pegue sua mulher e seu filho e saia dessa terra. Você tem autoridade em sua casa para fazer isso? Melhor pergunta: você está trabalhando sua autoridade como marido, como pai, para guiar a sua família? São perguntas que têm que ser feitas. Quando eu liguei para o pastor para perguntar qual era o formato de família que Deus queria para que eu pudesse orientar tanto a mim como a minha esposa e ao meu filho, era saber qual era o formato que funcionava. Porque o formato que o mundo dá hoje é 3 pais, 4 pais, 5 mães diferentes, separação, tudo de errado. Eu estava até conversando com um funcionário meu essa semana. O mundo não quer mais um modelo onde era só um casamento. Porque antigamente você conhecia a pessoa, se casava e massa ia até o fim. Aí disse assim: agora bora se juntar. Porque se juntar é que é bom. Se juntar não erra. Se junta, faz um teste, não é assim? Faz um teste, testou, passou, não tem separação. Aí a minha pergunta é: funcionou? É isso que a gente vê na sociedade hoje? As pessoas que decidiram testar antes de casar, ter um relacionamento, a gente chama de fornicar, transar do casamento, construir uma família antes de casar, foi garantia que ia dar certo? Esse foi o formato que o mundo quis. A Bíblia diz, né? Os dois, uma só carne, o que Deus uniu, o homem não separa, e acabou. E não diz que todo mundo tinha que casar. Quem quiser casar, tá aqui, ó, a regra é essa: escolha uma parceira e vá até o fim. Ele não disse que ia ser fácil, que ia ser bom, ele disse que ia estar com você. E você tem que segurar a sua decisão. Não, a Bíblia diz que todo mundo nasceu para casar, não. Se você escolher casar, você vai casar com uma esposa que tem que seguir os parâmetros do Senhor. Não. Se você não casar, você vai se entregar a sua vida para o Senhor. É o celibato. Não significa que você tem que sair, desculpa o termo, transando todo mundo. Mas se casou? Não, esse é o problema. O formato que o mundo ensina é esse. Você vai se juntar, tem que casar. Torna-se os dois uma só carne.
A Bíblia não deixa claro qual é o tipo de casamento, mas é conforme onde você está. Numa tribo indígena, o pajem diz assim, está casado os dois. Aqui no Brasil, o cartório. Você vai no cartório e já reconhece. Casado, separação, total de bens, qual é a outra? Comunhão parcial e comunhão universal de bens. São 3 formatos, mas as 3 são casamento. Certo? Reconhecido, não tem assim, o formato de casamento tem que ser com um pastor, com 2 discípulos, com 2 diáconos. Não tem isso na Bíblia. O formato de casamento é aquele que é reconhecido na região, não é isso? Cartório, foi lá, casou, tá bonito. Flávio, eu quero casar no cartório na igreja. Massa, mas lindo ainda. Mas a Bíblia não diz que esse é o formato que Deus valida. Deus valida o formato de casamento. Show? Homem e mulher, né? Não, aí também a Bíblia só diz um homem e uma mulher, né? José e Maria, né? Os que deram certo, né? Os que deram errado, a gente não funciona. Tá claro isso? Esse é o formato que a gente, como igreja, tem que preservar. Um casamento, um pai, uma autoridade. E o pai tem que estar respondendo para quem? Para Deus. José não questionou, mas eu não quero sair do Egito. Eu não quero ir para o Egito. É muito quente. Ele não podia dizer, podia, Misa? Não, pô, é muito quente. Tem como só me botar mais frio? Não. Ok, vou pegar minha família e vou para o Egito. Estou aqui no Egito, estabilizei, estou criando um gadozinho aqui, conversei com meus amigos e tal. A tenda tá bacana. Um anjo aí, pode voltar. Ele podia dizer, não, agora não. Mais 2 aninhos aqui que dá certo. Não, a primeira coisa que ele fez, pegou o filho, a esposa e foi para onde o anjo mandou. Pergunta de novo, você está pronto para seguir o que Deus manda? As perguntas são para mim, tá? Aí como a gente está pregando hoje, aí a gente reflete. Tá pronto? Na verdade, assim, só é um casamento reconhecido na Bíblia. Não existe separação porque você não consegue mais conversar com sua esposa. A separação existe, o divórcio, quando você pega ela em adultério. Aí você pode pedir carta de divórcio. E não significa que você pode casar novamente. Você só pode dizer assim, eu não quero mais conviver com ela, eu vou ver em celibato. Entendeu? Porque assim, eu trabalho atendimento ao cliente, eu sou vendedor, certo? Então eu conheço gente todo dia. Todo tipo de gente, você imagina, eu conheço, todos os dias. Aí chega a gente para mim e diz o seguinte, Flávio, não sei o quê, porque na minha mesa, um fornecedor me deu assim, uma caneca que diz assim, atleta de Cristo. E botou um versículo, eu deixo em cima da minha mesa, né? Aí o cara já quer pegar intimidade comigo assim, rapaz, tu é cristão, não sei o quê. Aí começa, tem uma revelação para tudo. Cadê a Bíblia? Nós 2. Versículo, capítulo. Não dá, irmão. Não invente. Vamos para a próxima leitura. Ficou bem claro o modelo de família que a Bíblia quer? João, Maria, quem é o cabeça? Deus. Você tem que estar pronto para ser autoridade na sua casa e você tem que estar pronto para seguir a palavra de Deus. Tá claro isso? Tá claro isso? Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Reis 15 e 24. No 20º ano de Jeroboão, o rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos culturais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto a Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e o ouro restante dos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e o rei Asa
os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Rezion, rei da Síria, o que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. E eis que te mando um presente, prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, Adá e Abel-Abed, Maaque e todo o distrito de Quirinete, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou edificar Ramá e edificou em Tisa. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e sua madeira, com que Baasa a edificaram com ele, e edificou o rei Asa a Giba e Benjamim e a Mispa. Por que eu estou lendo essa passagem com vocês? Asa, ele mudou a história quando ele foi rei. Primeiro começou tirando todo o pecado que havia. Até a própria mãe dele ele tirou como rainha-mãe, porque ela estava promovendo a idolatria dentro do povo de Israel. Por que eu estou lendo Asa? Porque o rei Asa foi pai do rei Josafá, que já vamos lá conhecer a história dele. Quando você coloca a sua família para servir o Senhor, existe um legado, certo? Asa estava fazendo um legado para a família dele, para o filho dele, que isso ia trazer retorno para todas as pessoas que estavam ao seu redor. Aqui, esse pequeno trecho que eu li, ele estava em guerra com a outra metade, que Israel estava dividido em dois, com a outra metade de Israel, que era o rei Baasa. Só que o pai dele tinha aliança com o povo da Síria. E ele aproveitou da intimidade que o pai tinha tido e pegou todo o ouro que tinha, a prata, e mandou para o rei para fazer aliança, que a Síria era gigantesca, para que ele pudesse voltar a ganhar terras novamente. Mas por que isso aconteceu? Primeiramente, porque ele estava servindo ao Senhor. Ele confiou que se ele voltasse aos costumes do pai dele, que diz bem aqui, Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. 1 Reis 15, esse que eu acabei de ler foi 1 Reis 15, 11. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Então, qual é o exemplo de pai que está dando para o seu filho? Se Asa não tivesse seguido o que Davi fez no começo do reinado dele, será que ele tinha prosperado contra o rei Baasa? Aí vamos trazer para os nossos dias. O que você está fazendo em casa que vai servir de exemplo para o seu filho? Ele está aprendendo com você o que é bom e o que é ruim, porque aprendendo ele está. Mas o que você está ensinando para ele? Você está ensinando para ele que existe só um Deus? Você está ensinando para ele que ele vai ter problema na vida dele? E que se ele não tiver entregue nos caminhos do Senhor, ele não vai conseguir resolver esse problema? Ou melhor, às vezes ele não vai conseguir resolver o problema, mas ele vai conseguir suportar o problema até que se resolva por total. É isso que a gente tem que ensinar. É como Deus trabalha na nossa vida. Se eu sou pai de Sebastião, e toda vida que eu tiver um problema, eu me desesperar e não me apegar ao meu Deus, ele vai entender e vai repetir isso. Toda vida que ele tiver um problema, ele vai se desesperar, não vai seguir a Deus e vai arranjar outro problema. O que a gente tem que fazer é seguir o que é bom. O rei Asa pegou o ministério do rei Davi e disse assim: Davi fez assim. Ele tirou toda a idolatria do reino, tirou tudo que não adorava o Senhor, pegou todos os tesouros e levou para a casa do rei. E no tempo certo ele utilizou esses tesouros para fazer uma aliança e para reconquistar a terra dele. E ele deu exemplo ao filho dele, lá em 2 Coríntios 17:1. 2 Crônicas 17:1. 2 Crônicas 17:1. E em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá,
como também na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e toda a Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se ele ousado, o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou aos altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus principais, Ben-Ali, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netaías, Zebadias, Azael, Semironote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobé-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisamã e Jeroão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Quem foi esse? E quem era o pai dele? E aí? Você quer que o seu filho prospere mais do que você? Uma pergunta. O que foi que Asa fez? Obviamente, tudo que acontece com a vontade do Senhor, ok? Se Deus dissesse que ele não teria sucesso, não teria, e ok, glória a Deus por isso. Mas Asa, seu pai, seguiu o que era bom e mostrou para o seu filho Josafá como é que devia servir ao Senhor. E Josafá não aprendeu só com seu pai, mas também com Davi. E o que foi que ele fez? Ele mandou ensinar em todas as cidades a lei do Senhor. Aí eu pergunto para você, você está lendo a palavra do Senhor? Ou você acha que é melhor do que Josafá, que foi rei e foi bem sucedido? Porque se Josafá era rei e disse assim que para meu reino prosperar, eu preciso que todos conheçam a lei do Senhor. Na sua casa está predominando a lei do Senhor? É uma pergunta. Porque se funciona para um reino, imagine para a sua casa. Porque você concorda que um rei tem vários conselheiros? Sim ou não? E ele entendeu que para o reino dele funcionar, ele precisava que a lei do Senhor estivesse em toda a cidade. Aí vamos ver qual foi o resultado disso? Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas, cidades, armazéns em Judá. Empreendeu em muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. E aí ele vai dizer quantos homens tinha. O exército dele era gigantesco. Todas as cidades estavam em guerra, menos a de Judá. Para quem não sabe, os filisteus eram inimigos de morte, é igual a Palestina com Israel, não é mesmo? Se tu passar na rua, se for um palestino, se for um Israel, que é bala, acabou, não tem o que fazer. É um contra o outro e mano a mano, já era. O filisteu era a mesma coisa. E na época de Josafá, Deus fez ele crescer tanto que os filisteus levavam presente para ele. Ele enriqueceu tanto que ele teve que fazer armazém nas cidades para guardar tudo que ele estava recebendo. Isso significa que Deus estava com ele e que ele tinha aprendido a andar no caminho de Deus. Ele teve o exemplo de quem em casa? Seu pai, Asa. Amém? Vamos lá agora para Jeremias 35, a partir do versículo 5. Jeremias 35, a partir do versículo 5. Melhor, vamos começar do 1. A palavra
Jeremias 35. A palavra que do Senhor veio a Jeremias no dia de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva à casa do Senhor, a uma das câmeras e dá-lhe vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos Recabitas. Grava esse nome, tá? E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maceias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinho alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecer nas minhas palavras? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-lo. Assim ficareis na terra que vos dei, e vós outros e as vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois, tendo falado e não me obedeceram, clamei a eles e não responderam. A casa dos Recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardeis todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Irmão, é uma leitura um pouco longa, mas é uma leitura que nos ajuda muito a entender o que é importante para Deus. Aqui a gente está lendo sobre Jonadab e os Recabitas. Foi o pastor que me mandou essa passagem. E quando eu li, eu fiquei: meu Deus, que bênção. Por quê? Porque Deus está mostrando que o que Ele quer nosso, o que é? Obediência. Ele estava usando o exemplo de Jonadab com os filhos de Israel, dizendo o seguinte: ó, um pai,
passou para seus filhos, que passou para os seus netos, e passou para os netos, para tataranetos, e por assim foi, que não poderiam beber vinho, não poderiam ter casa, não poderiam plantar, não poderiam ter vinho. E eles cumpriram o que um pai, né, carnal pediu. E vocês, que é um pai, que eu sou o pai celestial de vocês, eu começo de madrugada mandando pessoas para avisar o que eu quero de vocês não me obedecem. E aí Deus fala, vai cair um mal muito grande sobre o seu povo, mas a casa de Jonadab nunca, a palavra é essa aqui, ó. Vou ler de novo. Ó, por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Aí a minha pergunta é, você quer isso para sua família? Que nunca falte um servo do Senhor na sua casa? Aí foi uma promessa. E eu tenho certeza que Deus está cumprindo até hoje. Existe um descendente que serve ao Senhor. Mas é obediência. É obediência. A Bíblia não fala muito como foi a vida de Jonadab, né, Chico? Só fala que ele colocou esse preceito. Isso não quer dizer que você não pode beber vinho, que você não pode ter tenda, que você não possa semear. A Bíblia não está pregando isso, tá certo? A Bíblia está dizendo que um pai decidiu que isso seria preceito para a sua família. E esses preceitos aqui não vão contra a Bíblia, tá certo? Nenhum deles ofende ao Senhor. Ok? Mas são preceitos que para a família dele fazia sentido. E eu tenho certeza que para que todos conseguissem seguir, ele foi exemplo. Ele nunca bebeu, ele nunca plantou, ele nunca fez uma casa. Para que o filho, o neto, o tataraneto, toda a sua família diz assim, eu sou filho de Jonadab. Eu sou neto de Jonadab. Sou recabita. Isso são exemplos que a Bíblia nos traz como família. E aí com esse preceito, com esse método aqui de obediência ao Senhor, ele conseguiu que nunca lhe faltasse um servo do Senhor na sua casa. Amém? Vamos ver só mais um exemplo agora. A gente vai agora para Salmos 124, Salmo 127, na verdade. Salmo 127, quando encontrarem, digam amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá segundo dormem. Herança do Senhor são os filhos. E aí, você reconhece seu filho como herança? Ou como trabalho, dor de cabeça, gasto, noite sem sono, escola? Como é que você reconhece seu filho? A maioria das vezes quando a gente sai com o nosso filho, o pessoal diz, meu Deus, dá muito trabalho. Mas é uma herança. O Misael tem 3, ele já é uma aberração para a sociedade de hoje. Sério, não é não mesmo? As pessoas, meu Deus, 3. E é bom. Vale. É porque a gente não dá valor, porque... Não, escolhemos tudo porque não tem dentro de casa o que é certo. Não. Isso é quando vai para o mundo. Está diminuindo os filhos porque as famílias não querem ter compromisso uma com a outra. O pai não quer ter mais compromisso com a mãe. O pai quer ter 3, 5 esposas. Aí não funciona. Entendeu? Hoje as famílias diminuíram porque o casamento não existe mais. Entendeu? E aí, se você reconhece seu filho como herança, vamos fazer uma pergunta para você. Como é seu nome? Se eu te desse uma herança de R$1 milhão,
como é que você ia cuidar dela? 2. Pronto. Exato. E aí, eu gostei da sua resposta. Mas esqueça os outros, a salvação é única, é só você. Vamos nós 2. Se ia pegar 1 milhão e ia transformar em 2 milhões, não é isso? Você tem quantos filhos? Você pegou sua herança e jogou fora. Você pegou sua herança e jogou fora. Foi, porque a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Não, tudo bem, eu sei que ele está brincando. A gente está só dando como exemplo. Certo? Então, assim, cada filho é uma herança. Se você está dizendo que vai dar valor a R$1 milhão, que qualquer um pode fazer isso e pode jogar fora, imagine um filho teu. Herança. Herança é o que todo mundo quer. Certo? Mas para isso tem que batalhar muito. Vamos continuar. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O que é galardão para vocês? Misa, o que é galardão? Isso. É como se fosse um troféu. Na minha cabeça, quando fala galardão, para mim é um troféu. É um mérito. E Deus está dizendo que é uma herança e é um mérito. Porque existe uma herança ruim, não existe uma herança maldita. Mas Deus está dizendo que não é uma herança maldita. Deus está dizendo que é uma herança de galardão. Então, por isso que a família é muito importante. Vamos chegar nisso agora. A herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Quando eu li isso, eu disse, mas como Deus é sábio. Porque a gente pode, nós vamos ter filho mais velho, podemos? Com 50 anos dá para fazer menino ainda, não dá? Dá para a gente fazer menino, não dá? Mas o que a Bíblia está dizendo? Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da tua velhice ou da tua mocidade? Hein? É da tua mocidade. Porque Deus sabe que você vai ter vigor, força para orientar ele a ser uma flecha de verdade. Existe flecha boa e existe flecha ruim, não existe? Então qual é o tipo de flecha que você vai querer? Porque a Bíblia está dizendo que na mão do guerreiro. O guerreiro vai fazer o quê? Ele vai lutar. Ele não vai passear, ele vai lutar. Aí tu quer estar com a flecha boa ou com a flecha ruim? Exato. Então para tu ter uma flecha boa, tem que ser na tua mocidade. Tá? Como Deus é sábio. Tá vendo o modelo que ele quer pra gente? Aí hoje não, o cara tem 35 anos, não quero ter filho ainda. Tu vai ter que quanto, irmão? Porque assim, na minha cabeça eu tô velho pra caramba. Porque o Sebastião fez eu tenho 31. Quando ele fizer 20, eu tô 50, eu tô velho. A conta é mais rápida. Exato. Exatamente, senão você vai ser dominado. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Sabe o que é aljava? É o depósito das flechas. Lembra no filme, né, que o cara tem... Agora, pronto, é aljava. Alguém que ele manda aqui, ó. Feliz, escuta. Feliz o homem que enche ou seca a sua aljava. Enche. Aí você falou assim, bom era ter 15. É o que a Bíblia diz. É força de trabalho. Se tiver só um, ele está perdido. Está perdido, acabou-se. Exatamente. É esse o conselho que a Bíblia dá. É esse o conselho que a Bíblia dá. Entendeu? Tu imagina, tu com 15 filhos, tu não vai ter tempo para raparigar. Tem 15 meninos, cara. Só se tu for um condenado mesmo. Entendeu? Porque... Se tu entendeu? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Essa é a promessa do Senhor. Mas hoje as famílias querem ter um filho. 2 filhos já é loucura. 3 filhos, só o doido do miserável. É assim que é. Eu recebo cliente tudo lá na loja. Eu faço toda a vida a mesma pergunta. Chega um menino com um pai e uma mãe com um filho de 2 anos. Cadê? A fábrica parou? Ou tá funcionando? Não, Deus me livre, tá capaz demais. Agora que eu tô todo mundo. Que é isso, rapaz? Que é isso, meu irmão? Bora fazer meninos. Nós vamos ser dominados.
Tem que trabalhar, nós somos feitos para trabalhar. Eu digo para todo mundo, ó, Deus é um Deus de trabalho. Ele trabalhou 6 e folgou 1. É 6/1. Se ele fosse Deus de preguiça, ele descansava, vocês faziam 1. Ninguém morria. Não, hoje desculpa o termo, os homens é que estão fracos. Eu vou dizer para você, meu patrão, eu tenho 8 vagas de emprego lá na loja. Pergunta quantas eu consigo preencher. Ninguém quer, meu filho. Quer ganhar em casa. Aí isso aí, meu irmão, olha. Esse é o tipo de homem que tem hoje na sociedade. Por quê? Porque o pai também não ensinou. Já é reflexo da sociedade. Por isso que a nossa igreja tem que crescer. Porque a gente pega o quê? Um homem forte. Um homem que trabalha, sem ser mimizento. Ah, não sei o quê. Trabalhar, irmão. É para carregar tijolo, bora carregar tijolo. Mas daqui a pouco eu sou mais de obra. É assim que a Bíblia diz. Você tem que honrar a Deus do que você vai fazer. Entendeu? Ah, eu só trabalho para ganhar bem pouquinho. Porque você quer. Porque você faz só o que é mandado. Preste atenção no que está fazendo o trabalho. Ah, se eu sou servente, eu quero ser pedreiro. Mas para isso eu tenho que aprender. Tu já quer ser pedreiro, não sabe nem botar um tijolo. Eu chego indo lá na loja para trabalhar com 20 anos. Ah, não sei o que, eu quero ser gerente. Meu filho, você não começou nem a vender. Eu fiz uma entrevista com um cara para ser vendedor. O cara disse, eu tenho uma experiência monstra nesse currículo. Tem 30 dias de trabalho na Renner. Essa é a tua experiência de vendedor, irmão? Ele disse que tinha uma experiência monstra. Eu disse, 30 dias, meu irmão. 30 dias não dá para você, não. Você já está mentindo. Não funciona. As pessoas não querem passar pelo processo. E o processo leva tempo. Tempo aprendendo. A Bíblia diz que os homens do Senhor são capacitados. Você precisa trabalhar com inteligência. Onde você está, você tem que dominar. Porque Deus está lhe capacitando. Porque as pessoas que estão ao seu redor não seguem o que você segue, que é a palavra. Se você vai no canteiro de obra, a maioria, infelizmente, bebe, fuma, trai a esposa. Não tem como prosperar assim, meu amigo. Se você não faz isso, você automaticamente se prospera. Simples como isso. Mas você tem que estar capacitado para isso. Amém? Recapitulando. Ficou alguma dúvida? Qual o modelo de família que Deus quer para a gente que segue a Ele? Ele quer um pai forte ou um pai fraco? Esse pai forte é fraco ou fraco, ele depende do quê? Orientação de quem? Ele se orienta por si mesmo ou através da palavra do Senhor? Através da palavra do Senhor. E você só vai ser um pai forte, um marido forte, se você realmente seguir a palavra. Porque se você quiser ir por ignorância, porque eu sou bichão, esqueça. Não existe mais esse tipo de responsabilidade. Não existe mais esse tipo de governança. A governança de hoje é através da palavra. Do certo. Está claro isso? E se você trabalhar correto, honrar o Senhor, Deus vai estar contigo e com a tua família. Hein? A gente viu o exemplo da casa de Asa, que criou seu filho Josafá, que reinou plenamente. Depois a gente viu os filhos de os recabitas. E depois a gente termina com o Salmo dizendo o seguinte: a sua aljava cheia não deixar você passar vergonha no dia do enfrentamento com seu inimigo. E herança do Senhor são os filhos, herança de galardão. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, te agradecemos, ó Pai, por esse momento que tivemos aqui. Senhor, nos capacita a te servir. Nos capacita, ó Pai, a ser homens fortes, mulheres fortes, filhos fortes, ó Pai, que te honram segundo a tua vontade. Que o nosso desejo, o nosso coração, que a nossa força, Pai, possa ser para te servir, para te honrar. Somos gratos, ó Pai, por mais esse dia. Versículo a semana que vai começar, que possamos, ó Pai, ser teus servos, ser teus semeadores, estar pronto, ó Pai, para falar da tua palavra. Através de atos, através de ações, através, ó Pai, de gestos, ó Pai, que simbolizam para cada um que está ao nosso redor que nós te servimos, que nós somos diferenciados porque temos um Deus, nós temos um Salvador, que morreu por nós na cruz para que possamos, ó Pai, ter a vida eterna. E ninguém pode tirar isso de nós. Senhor, somos gratos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. O irmão Flávio, ele é membro aqui da Igreja Voz Bíblica e é professor da classe de adolescentes
E também Deus tem usado ele como pregador e deu uma pregação para os pais maravilhosa. Eu vou editar essa mensagem e colocar no YouTube. Eu estou apresentando porque quando eu comecei a gravação ele estava no meio da oração. Inclusive ele se emocionou quando falou de pai. Ele passou por uma provação grande. Houve uma separação entre o pai dele e a mãe dele quando ele tinha quantos anos? Ele tinha 9 anos. E na época eu soube que ele sofreu tanto juntamente com o irmão dele que quando ia comer, a comida não entrava, eles vomitavam. Era isso? O Agenor, né? O outro irmão dele. É por isso que ele bate tão firme nesse negócio de não haver separação, porque ele foi vítima disso. Sofreu muito, ele e o irmão dele. Mas hoje é um empresário bem sucedido, o irmão é um empresário bem sucedido, os dois servindo a Deus na igreja. E ele não está pregando essa mensagem aqui apenas de conversa. Ele tem uma família muito bonita, casado com a irmã Johanna. E eu fui para o aniversário do filho deles, o Sebastião, aniversário de 1 ano. E então ele leva muito a sério essa questão da paternidade. Tanto que ele estava estudando isso e me pediu alguns textos de filhos e de pais padrão, pais modelos na Bíblia, para que ele pudesse se inspirar nesses modelos. Então ele quer ser um pai como o rei Asa, que foi pai do rei Josafá, que causou um grande reavivamento, uma grande bênção em Israel. Ele quer ser pai que nem o Jonadab, o pai dos Recabitas. Ele quer ser pai como aquele pai lá do Salmo 127, que enche a sua aljava de flechas poderosas, de filhos que serão uma bênção para esse planeta. Então nós vamos encerrar esse tempo. Ele já orou, agradecendo a Deus. E vamos ter, antes de encerrar, nós vamos ter uma lembrancinha para os pais e depois um jantar que foi feito por Dona Carmita e a mãe do Flávio, né? A mãe do Flávio é famosa pelo creme de galinha que ela faz. Eu não estou vendo ela aqui. Então, boa noite.